É uma honra tão grande estar aqui entre vocês, que eu que vivo de palavras, as mesmas horas que o nosso líder passou do ônibus, eu passei falando a minha vida inteira, desde menino, para poder contribuir na casa de um cidadão que era porteiro da Secretaria da Fazenda, de uma senhora que costurava bolas. Descobriram que eu sabia falar e eu comecei a fazer rádio em Ribeirão Preto. E com o pouco que eu ganhava, eu ajudava a família a sobreviver. Mas num momento como esse, em que foi dito aqui que eu falo 5 horas e meia por dia, mas num momento como esse eu me confesso, primeiro que surpreso com quem eu sou. Se eu fosse tudo isso que falaram aqui, certamente eu seria presidente da República hoje e o Alckmin estaria do meu lado. Quando eu ouvi falar de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, o meu corpo inteiro ficou arrepiado. Quando eu ouço falar das figuras desse partido, eu de fato me sinto um grão de areia numa praia imensa de um lago azul. O Brasil sofreu tanto nos últimos anos com uma imbecilidade tão grande que se chama polarização, com dificuldades enormes por não saber entender o que é democracia, e democracia é a única coisa que salva um país. Ideias diferentes têm que ser toleradas. O princípio democrático é o princípio do contrário. Bom, eu sou o político mais vitorioso desse país, que eu concorri em 5 eleições e não perdi nenhuma. Aí dizem assim, mas você desistiu 5 vezes? Eu não desisti da política, foi a política quem desistiu de mim, senão não estaria aqui. Coincidência ou não, a última vez que eu estive bem perto de participar de uma eleição, estávamos meu irmão Márcio, minha referência Geraldo Alckmin, numa sala ao lado do doutor Eduardo, que é meu advogado, quando o presidente Alckmin recebeu uma mensagem que ele mostrou a todos nós, do presidente Lula, convidando-o a fazer uma composição que parecia ser um bicho de 7 cabeças. Mas a resposta estava ali. O presidente, como é uma pessoa de palavra, disse assim, Datena, você tem diferença com o Lula? Tem algum problema eu ser candidato com o Lula? Eu falei, não, as diferenças que eu tive com o presidente da República foram diferenças banais. Aliás, eu perdi o meu primeiro emprego na TV Globo porque apoiei o Lula contra o Collor, porque fui a um comício do Lula apoiá-lo contra o Collor e fui demitido da TV Globo 3 meses depois por causa disso. Mas foi nessa reunião em que nós vimos em que cabeças diferentes salvaram um país do momento mais crítico depois da ditadura militar, em que nós estávamos perto, muito perto, de um golpe, de uma perda de liberdade, de uma situação que iria levar o país a um retrocesso terrível. Não tenho dúvida que, com a experiência do Márcio e a grandeza do nosso presidente Alckmin, essa sua parceria com o Lula salvou o Brasil de negativismo, salvou o Brasil de coisas terríveis que estavam por vir, salvou o Brasil de extremismos, porque democracia é respeitar gente de esquerda, porque a gente de esquerda é muito boa, de respeitar a gente de direita, porque a gente de direita é muito boa, de respeitar o centro, porque tem centro que é centrado realmente. Extremismo não leva a lado nenhum. E o Brasil estava mergulhado numa onda de escuridão e extremismo que nos fez lembrar muito de perto a ditadura que a gente não quer ver de novo passar perto desse país. Não tenho dúvida que a temperança do presidente Geraldo Alckmin, com a
capacidade do presidente Lula, com a correção do presidente Lula. Ninguém é presidente da República 3 vezes por acaso. Essa união fez com que forças que ameaçaram o país fossem afastadas do poder. E até isso serve para ensinar essas forças, se quiserem voltar a presidir o Brasil, que o façam de forma democrática, por via democrática, porque não existe outra via que não seja a democracia para salvar o país. São Paulo é uma cidade que, independente do seu tamanho, tem o mesmo problema que o país inteiro tem. E é o problema que mais é deixado de lado quando o crime organizado nesse país cresce a cada dia que passa. E o pior, se mistura a política elegendo pessoas, financiando campanhas e colocando dentro da nossa sagrada casa que está aqui ao lado, pessoas que representam o crime organizado, colocando em assembleias, em câmaras, pessoas que representam o crime organizado. A nossa cidade, a cidade de São Paulo, está perto de uma mistura simplesmente inaceitável de que pessoas estão usurpando o poder em nome do crime organizado. E há que ter gente com coragem, como a Tabata, para enfrentar essa situação. São Paulo tem algumas privatizações que fogem à realidade. São Paulo tem gente que não é quem parece ser. Nós estamos próximos de uma ruptura democrática. E não falo só de golpe militar, não. Ruptura democrática, porque nós não podemos permitir que criminosos representem o povo brasileiro. A primeira coisa para você enfrentar essa matança, essa roubalheira, inclusive política, é a nossa Constituição, é a nossa tábua de leis. A nossa tábua de leis tem quase 100 anos e precisa e deve ser reformada. A nossa Constituição, ela tem que ser chamada todo dia para colocar para fora do poder gente que não nos representa, gente que não representa o povo e que representa interesses escusos e que não podem se misturar a vocês. Eu acredito muito, mas muito mesmo, na Tabata como estadista. Acredito demais, porque senti nela não só preparo, mas também a valorização dos principais preceitos que nós temos, religiosos ou não. É uma honra estar entre vocês. Darei o que me resta dessa minha existência. Eu estou muito mais próximo da linha de chegada do que de partida, mas essas últimas voltas da pista da vida eu dedicarei a esse partido e ao povo brasileiro.